É isso aí. Estamos aí, mais uma vez reunidos aqui pela 22ª vez, se não me erra, se não me trai a memória. Desculpa, tá? Na condição de imunizado, eu desejo boa noite para vocês. Não sei se vocês podem dizer o mesmo, acho que não. Infelizmente, hoje ainda não estamos podendo contar com o nosso amigo Rodrigo. Talvez apareça aí durante o nosso bate-papo, mas sejam bem-vindos, meu xará Marcelo Gutermann, Cleveland Prats e Victor Loyola. Eu realmente estou muito bem de amigo, eu sou um cara bem esperto, um cerco de gente do mais alto nível. Victor, não é sempre nas últimas semanas que a gente está tendo o privilégio de começar o nosso bate-papo, né, contando já com você por aqui para trazer os principais números do Covid. Eu sei que a vida é difícil conciliar uma vida de empresário bem-sucedido com o astro do cinema, né? Então, poxa vida, vamos aproveitar, né, Xará? Vamos aproveitar, Cleveland, que não é sempre que a gente está tendo essa colher de chá nos últimos tempos, e vamos começar com os números mais recentes do Covid. Ô Marcelo, deixa eu só avisar uma coisa. Não sei se você sabe, mas o Vitor foi convidado agora para virar o novo técnico do Vasco da Gama, tá? Opa! Ó, você vê que o bullying começou cedo hoje, hein? O dia promete. Começou cedo o bullying. Não, o Vasco também é atendido pelo Pinto. É verdade. Você sabe que contrataram o treinador Pinto, mas esqueceram de pedir para ele trazer junto várias caixas de Viagra. Então não... Para levantar o time, não bastaria só vir o Pinto. Tem que vir turbinar. Tem que vir com turbinante. Mas e aí, Vitão? Ladeira abaixo, pandemia vai virar passado. Conta pra gente aí os últimos números do Covid. Já. Nós tivemos o repique anteontem, que foi bem mais ameno que no feriado de 7 de setembro, só que ontem e hoje os números caíram assim vertiginosamente de novo. Então, hoje a gente está rodando com 500 óbitos 508 óbitos por milhão, 500 óbitos por dia acumulados, isso aí dá 2,4, alguma coisa do gênero. A gente deve baixar de 2 aí na primeira semana de novembro, e se a curva permanecer com a mesma inclinação, antes do final do ano, provavelmente a gente chegue aí com 100 e poucos óbitos diários, que significaria menos de 1 por dia. A menos de 200 diários, que daria menos de 1 por dia, que é basicamente meio que uma porta de saída. E eu acho que aí, para fechar isso, mês de janeiro de verão intenso, deve finalizar com essa primeira onda, né, que mais pareceu uma pororoca, né, para nós, desde março. E aí depois vamos ver que conversa é essa de segunda onda, se ela chega, se não chega. Na Europa, como a gente sabe, está impactando mais a Espanha, os países estão subindo, mas nada comparado ao que aconteceu em março, abril, maio, né? Então, hoje a França apresentou 40 mil, né? Casos, né? Mas assim, eu praticamente não me guio muito por casos, porque quanto mais você testa, mais casos vai ter. É isso que eu ia falar, né? Então, se você estiver testando mais, vai aparecer, né? Se esses casos não entrarem no hospital, tudo bem, né? Então, assim, eu acho que o número que conta é a internação em estado crítico e óbito, né? Internação em estado crítico e óbito. Então, assim, quando você fala em óbito mesmo, a Espanha, de fato, está sofrendo um repique significativo. Aí está perto de 3 óbitos por milhão por dia. Os demais ainda não. Então, vamos aguardar, mas assim, eu sofreria a dor de cada dia. Nós não saímos da primeira, então ficar sofrendo. Vitor, eu acho que a história do Covid no Brasil se divide em duas eras, pré-Marcelo Porto e pós-Marcelo Porto. O fato do Marcelão ter pego muda a história. Muda a história. Assim, né? Os homens mais poderosos do mundo, né? Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Witzel, esse aí tá meio zoado aí. Dória, eu, né? A única diferença é a quantidade de zero, né? Que aqui é batido, né? Mas os caras é diferente.
Ó, a minha passagem pelo Covid, olha, eu vou ser bem franco com vocês, né? O fato de passar essas 2 últimas semanas aí em total isolamento e acabam chegando os relatos para a gente dos mais diversos. Uma coisa engraçada em relação ao Covid, que assim, a cada pessoa que conta a sua experiência, em alguns momentos, se você pegar alguns casos, parece que você está falando de doenças diferentes, né? Então, assim, eu tive gente com problema, que ficou com sequela, problema hepático, gente que teve dor de cabeça de parar no hospital, tomar tramal venoso e não parar. E no meu caso, eu acho que eu fui assim, uma vez que eu não passei assintomático, eu acho que eu fui premiado. Eu só tive dores no corpo, 2 ou 3 dias ali, um estado febril, né? 37, alguma coisinha, mas nada além. Tirando o 7º dia, que para mim foi uma porrada, assim, quase não consegui sair da cama. Confesso que ali fiquei até com certo medo, né? Eu falei, meu, será que daqui é para pior, né? Eu falei, se for daqui para pior, ferrou, tô pego, né? Mas graças a Deus não, foi o pico ali, 8º e 9º dia já foi melhorando e, meu, 10º dia eu tava zerado, fiquei esses últimos 4 dias porque o protocolo ele exige, né, essa margem de segurança, mas a partir do 10º dia, segundo a médica que me atendeu, você já não transmite mais. Já que a gente está falando em Covid, eu tenho 2 perguntas, uma para o Victor e uma para o meu xará. Victor, para você, só para a gente saber aqui, no Brasil, como nós temos vários grupos de estados, né, quais são os estados que a pandemia teoricamente já acabou e quais são aqueles que ainda estão mais atrasados no ciclo? Que já acabou. São 11. Pará, Acre, Amapá, Ceará, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rondônia e Rio Grande do Norte. Tá. Esses aí já estão operando com menos de 2 por dia, 1, alguma coisa, e o Pará menos de 1. Tá. Para mim aqui o caso já saíram pela porta, então se despedindo. Casos em que ainda preocupam: Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Tocantins. Esses estão com 4 óbitos por milhão ou 5, é um nível ainda alto. O Rio de Janeiro, em particular, nunca conseguiu estabelecer uma queda consistente, tá? Então ele fica sempre transitando aí nesse número de 4, baixa um pouco, depois sobe. É um mistério para mim. E o Amazonas vinha com números muito baixos, teve uma reclassificação às 3 semanas e agora, na semana passada, voltou a subir. Eu não sei se isso é uma nova reclassificação ou se, de fato, aconteceu uma segunda onda no Amazonas. Então, eu não saberia dizer. Eu imagino que deva ser uma nova... E São Paulo? São Paulo sempre opera um pouquinho acima da média nacional, então ela está com 2,7, 2,8. Né? O Brasil está com 2,4. Só que a cidade de São Paulo já é bem mais baixa. A cidade de São Paulo já está com a média inferior a 2, capital, né? Então, São Paulo, se olhar a curva paulista, ela está sempre, desde o começo, um pouco acima da curva brasileira, mas acompanhando o movimento de queda. Então, São Paulo capital já se livrando dessa. Enfim, e uma informação importante que, assim, eu vou divulgar daqui a pouco, eu fiz uma análise do excedente de óbitos, que acho que é o que importa, a informação que importa, não quantos morrem de Covid, mas quantos morrem no total. Quer dizer, quanto é que o Covid trouxe a mais para a conta, né? A grosso modo, isso. Porque, assim, o Covid tem interferências em outras doenças. Então, você teve menos óbitos por pneumonia, menos óbitos por septicemia, menos óbitos por infarto, mais óbitos por doenças cardiovasculares, mais óbitos por doenças respiratórias que podem estar associadas ao Covid. Então, o conjunto da obra, você tem um excedente de óbitos de 15% no Brasil até o dia 30 de setembro. Então, assim, considerando o que deveria morrer se não houvesse uma pandemia, no caminho natural das coisas, houve um incremento de 15% no Brasil. 15% em que período, Vitor? De 16 de março a 30 de setembro. 16 de março é a data do caso. 6 meses, isso. Nesse período, né? No período de janeiro a 1 de janeiro a 16 de março, o incremento foi de 3,8%. Então, aqui nós incrementamos 15,5% acima dos 3,8%. 3,8% seria o esperado, tá? O do ano. No período da pandemia, tá? No ano vai ser menor. Agora, o interessante é que dentro
dessa matemática, tem estados em que praticamente foram submetidos a uma situação de guerra, como o Amazonas, que teve 54% de incremento. Caraca. Alguns estados tiveram quase 40% de incremento, mas em alguns estados foi zero. Né? Rio Grande do Sul caíram os óbitos, menos 1,1%. Paraná subiu 1%. Então, se viesse um alienígena e olhasse o mapa de óbitos, ele não diria que em alguns locais houve pandemia, e ele diria que em outros locais houve uma guerra. Tá? Assim, no consolidado, você tem o Brasil operando com 15,5%, que é um número ruim, mas não é um número o apocalipse. Né? É um número alto, um incremento de 15%, Quer dizer, mas não é... Vitor, se não me engano, só para fazer uma conta, eu acho que nós temos mais ou menos 1.300.000 mortes ano no Brasil, né? 1.284.000, isso mesmo. Isso. Então, seriam 650.000, 15% a mais, significaria 90.000 mortes a mais, do normal. Em 6 meses. Você fez a conta, dá 105, mas é isso aí. Você fez a conta certa. É isso. Legal. É isso mesmo. Bom, agora a minha pergunta para o Xará... Nesse período, né? Nesse período. Isso, nesse período, 6 meses. Agora a minha pergunta para o Xará, que vai exatamente sobre isso. Essa semana eu conversava aqui com o meu Xará e eu falava com ele sobre médias, né? Que eu aprendi com um amigo meu, que é o seguinte, né? Se eu comer 2 frangos e ele não comer nenhum, na média a gente cada um comer um frango, só que o resultado é eu com esse chassi de hipopótamo e ele com o chassi de grilo. O Xará, você fez um texto primoroso, eu achei muito legal, falando sobre a questão da letalidade, né? O que é baixo, o que é alto, e deu alguns exemplos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas contas que você fez em relação à letalidade, inclusive utilizando lá o exemplo que você utilizou das médias. Na verdade, eu fiz 2 textos a respeito de um trabalho que está aí nas redes, né, do professor de Stanford, em que ele chega à conclusão, fazendo um meta-estudo, né, que ele pega vários estudos a respeito, mais ou menos precisos, enfim, sobre letalidade em vários lugares do mundo. Ele calcula a mediana, né, desses estudos, com números tão díspares quanto, sei lá, 1,5% em Connecticut e 0% de fatalidade em algumas regiões da China. Né? E a mediana dá 0,23% de fatalidade. O que, a princípio, poderia parecer algo pequeno, né? Pois é, 0,23 não é pequeno, dado que, de fato, se é uma doença que efetivamente pega todo mundo, alguns assintomáticos e outros morrem, né? Nesse espectro, todo mundo pega, em princípio, né? Talvez não todo mundo, porque você atinge imunidade de rebanho e tal, mas digamos que pegue todo mundo, isso significaria 500.000 mortes no Brasil. Né? Então, às vezes a gente tem uma noção errada quando a gente vê pequenos percentuais, que na verdade significam muita coisa sobre uma base grande. Eu dei o exemplo dos aviões, né? Fala desse exemplo aí. 200.000 voos por dia, né, no mundo. Se 3% caírem, significam 500 voos por dia caindo. Você imagina você ter 500 voos por dia caindo no mundo. Um voo caindo já é um negócio, já vai lá... Sim, né? Notícia no mundo todo, né? Isso, no mundo inteiro. Não, pode ser, no mundo, exatamente. Caiu lá em Addis Abeba, né? Putz, vai lá, tem na TV, mostra tal. Você imagina 500 por dia caindo. Então, isso é 0,23. Tipo assim, caiu na Argentina, vai, que se dane o politicamente correto. Mas, por exemplo, caiu na Argentina, nem seria tão mal assim, mas enfim, vai. Seria notícia, né? Você que está falando, não sou eu. Seria notícia. É brincadeira, politicamente incorreto, mas aqui a gente pode. Ninguém vê mesmo isso aqui. Esse exemplo é bom. Ninguém vai ficar sabendo. O exemplo do avião é muito bom. Muito bom, eu Mas achei isso. sensacional. Só é um pouco essa... fora que, enfim, o estudo ele é legal tal para você entender um pouco. Na verdade, o estudo ele é bom para mostrar o quanto a gente é ignorante sobre essa doença, porque as métricas são tão díspares que você não consegue chegar a conclusão nenhuma.
E cada um vai pegar, e eu acho que isso é o belo da estatística, cada um vai pegar a parte que lhe interessa para provar o seu ponto. E é a teoria dos que, dois frangos, né, Xará? Isso. Inclusive, essa questão das realidades tão díspares, ela contrapõe a teoria inicial de que, olha, não adianta que vai ser todo mundo igual. Eu ouvia isso de muita gente. Não adianta, tudo vai ser igual, os números vão convergir aqui e lá. Se não chegou aqui ainda é porque está tarde, mas vai chegar. O que no final se mostrou que não é verdade. Você tem uma diferença enorme dentro do Brasil e não vai nivelar o Rio Grande do Sul com o Amazonas. Não vai nivelar. Por que é assim? Não sei. Na Europa é a mesma coisa. Tem uma Alemanha que não sofreu nada e uma Espanha que está lá toda lascada, né? Então, assim, vai explicar isso como? Não vai ser igual. A gente não sabe, mas que não é igual é fato. Bom, o fato é que, como eu disse para vocês, eu tive o Covid, recebi várias informações das mais diversas fontes e às vezes ficava com a sensação de que será que é isso que eu tenho aqui é a mesma coisa que essa pessoa, porque é tudo tão diferente, né? Gente com problema respiratório, gente com problema de olfato, paladar, problema hepático, dor de cabeça, diarreia, bom, enfim, N coisas, mas graças a Deus no meu caso, passei. No meu caso, por exemplo, teve um sintoma que eu não vi muita gente falar, mas no meu caso deu bastante contração anal, né? Quando eu recebi lá o diagnóstico, né? Foi o primeiro sintoma que eu senti, né? Uma grande contração anal, não passava nenhuma agulhazinha. Eu falei, já tenho uma certa idade. O chassi já carrega um adicional aqui, né? Eu falei, será que agora é a hora? Eu pensei comigo, falei, eu vou um dia de cada vez, deixa eu limpar aqui minha cabeça de pensamento ruim, trabalhar bastante, porque os boletos... Não importa, você tá com Covid, os boletos não param, né? Os boletins só chegando. Eu falei, vou tocar minha vida. Eu acho que isso me ajudou. Não deixei vir pensamento ruim para a cabeça, vivi um dia de cada vez e no final, graças a Deus, superei isso aí. Marcelo, eu vou ter que sair. Eu não vou nem desconectar, tá? Vou tirar o vídeo e o áudio. Tá bom. Quando acabar aqui, eu volto. Estamos aguardando. Beleza, meu amigo. Abraço. Bom, vamos seguir em frente aqui com os meus amigos economistas, né? Nós vamos lançar uma campanha aqui agora. Ajude o Guedes a arrumar um imposto que seja melhor que a merda do CPMF, né? Num desabafo aí, o nosso ministro disse que, se alguém arrumar um imposto melhor para ele, né, ele abre mão aí dessa CPMF, que ele diz que não é CPMF, mas é aquela história, né? Tem rabo de porco, focinho de porco, grunhe que nem um porco, deve ser um porco, né, Xará? Você tem alguma sugestão aí para o nosso ministro, um imposto melhor? O que a gente faz para ajudar o Guedes? A minha sugestão é fazer a boa e velha reforma tributária que está no Congresso. Porque é que, na verdade, ele tem uma ideia fixa que é desonerar folha. Agora, é uma ideia ruim, desonerar folha? A ideia, olha, ideias boas todas são, né? Certo. É que nem você arrumar dinheiro no orçamento para... Sempre você vai arrumar um bom motivo para gastar dinheiro. Então, você sempre vai arrumar uma boa causa. Exato. O ponto é o seguinte, uma reforma tributária que resolva o problema da complicação que é o nosso sistema tributário, aumenta de tal maneira a produtividade da economia, é a mesma coisa da reforma trabalhista. Você não sente num primeiro momento, só que vai passando os anos e aquilo vai acumulando um ganho de produtividade que vai aumentando a sua capacidade de crescimento econômico. Então, se você faz uma reforma tributária, a rigor, você aumenta a sua capacidade de crescimento ao longo do tempo. O problema é que a gente quer todas... o Brasil ele é viciado em remendos para resolver problemas que nós criamos no passado. E esses remendos vão precisar de solução no futuro. E a gente vai criar outros remendos para resolver os problemas criados pelos remendos que você usou para resolver o problema do remendo no passado. E a gente nunca sai disso, nunca faz a coisa certa. A gente está sempre fazendo remendos. Esse é mais um. Entendi. E nesse caso, mas concretamente falando, em relação à CPMF, você acha que o caminho... Assim, a CPMF seria... A sensação que dá, né, que o ministro também se preocupa com um certo imediatismo, né? Porque o problema das contas, o nosso déficit, ele está aí, né? E a sensação que se tem é que também se quer uma fórmula, um remendo
que seja para ontem. E o CPMF, nesse sentido, né, sabe-se lá o nome que irá dar isso, ou a nuance que pode ter, mas que em essência é isso mesmo, ela teria esse impacto imediato, né, um imposto de fácil arrecadação, né, seria cash ali nas contas do governo que está precisando na veia. Mas eu acho que não tem caminho fácil, né, Cleveland? Acho que o caminho é esse mesmo que o Xará falou, né? Tentar fazer uma reforma que vá a fundo mesmo nessa questão, né, nessa loucura que é o arcabouço tributário brasileiro, né? Marcelo, eu cheguei em 99 em Brasília para discutir reforma tributária. Acho que eu já comentei isso aqui, né? Daquela época para cá, praticamente nada foi feito, né? E é um pouco o que o Marcelo está falando. A gente fica criando uma coisinha atrás da outra, uma coisinha atrás da outra, a gente só piora. E se a gente pegar do Plano Real para cá, a carga tributária aumentou absurdamente. O Tiradentes reclamava é um péssimo imposto. O Tiradentes reclamava já do quinto da coroa. A gente está indo para o dobro, né? Mas você sabe que eu acho que a gente deveria ter uma revolução do tipo dessa para ver se o governo faz o que precisa fazer de fato? Se é urgente, por que você não faz uma reforma administrativa decente? Por que você não vai a fundo numa reforma administrativa? Por que você não vai a fundo em acabar com essas desonerações que o Congresso tanto quer manter? Então, você já tem como conseguir algum dinheiro aí. Por que você não faz uma desvinculação para melhorar o gasto público? Começa por aí. Mas, dito isso, que reforma tributária a gente quer? Você vê que o assunto é tão pesado, Xará, que até ferrou a conexão do Cleveland, né? Parece que não, né? Espera aí, vamos ver se ele volta aqui. Deu uma travada. Você viu que ele... E não sei para você, mas para mim travou a imagem ali quando ele tá... voltou. Agora voltou. Fala, repete para a gente, porque o assunto é tão pesado que travou até a conexão, Cleveland. E travou numa hora que você estava falando assim com uma gana, rapaz, que dá a dimensão do problema que a gente está enfrentando. Tá, eu acho que acho que deu para entender que a gente precisa pensar em cortar gasto acima de tudo, porque você precisa saber o tamanho do Estado. Mas dado que a gente já vai fazer isso, como é que a gente precisa fazer uma boa reforma tributária? Primeiro, precisa aumentar a eficiência. Segundo, você precisa trazer mais equidade nessa história. Pelo menos esses dois fatores são fundamentais. E aí você olha, o que está apresentado aí? A reforma proposta pelo governo é um lixo, não dá nem para começar a discutir. A reforma proposta pelo API é incompleta. E aí você vai procurar dentro do Congresso, tem alguma coisa um pouco melhor? Tem a reforma do Raul, que está no Senado, se não me engano, que já foi bastante trabalhada. Ela mexe com vários impostos. A minha única dúvida é se quando você faz uma coisa desse tipo, você não mexe com tanto interesse que acaba saindo nada. Mas vai precisar ser feito, não adianta. E se a gente não fizer, o país vai para o buraco. Eu acho que essa reforma não é diferente de nenhuma outra num aspecto que é essencial, né? O Brasil é uma máquina de produzir desigualdades, né? É uma máquina de drenar a sociedade como um todo em benefício de grupos de privilégio. Então, assim, a conta sempre vai se impor, porque a realidade ela tem essa característica, né? A realidade não torce por Corinthians, não torce por Santos, ela não é cristã, ela não é budista. Ela simplesmente é, né? E ela se impõe aos fatos. A questão que a gente sempre tem que lidar no Brasil é assim, até que ponto a gente tem que chegar em comprometer a sociedade como um todo, né? Versus a força que cada grupo de interesse tem. Porque, queira ou não, e o nosso Xará lembrou uns tempos atrás isso, né? Os representantes que estão lá no Congresso são eleitos, né? O caminho democrático é isso, passa por eles, né? O que talvez falte, e vem faltando muito, de certa maneira, é a articulação da sociedade, né? De cobrar seus representantes, da gente se dar conta, né? De alguma certa maneira, eu vejo aí com uma certa condescendência, porque a tarefa do Guedes é muito inglória, né, cara? A gente é ainda um país que a gente quer reinventar as coisas, né? Repetir os erros. Uma questão final aí para vocês que até tem muito mais conhecimento, muito mais profundidade. Eu sempre ouvi dizer que no Brasil o grande problema da nossa matriz tributária é que ela sempre está muito mais voltada para o consumo do que na renda. É isso mesmo?
a nossa reforma tributária tem que mudar isso, é esse mesmo caminho, né? Sempre dava um exemplo, né? Que aquela Coca-Cola que o Abílio Diniz bebe e o carinha lá, motoboy, bebe, custa a mesma coisa para os dois, porque o imposto sobre o consumo atinge todos igualmente, independente da renda. Mudar essa matriz é o caminho que a gente tem, Cleveland? Sem dúvida alguma, você fala que é igual para os dois, mas não é bem igual, né? Proporcionalmente, É até pior, né? Com para certeza, é quem ganha verdade. renda Com certeza. do que para quem ganha mais, né? Então, esse é um problema. E é por isso que eu falei que a reforma mais completa, a reforma que se preocupa mais com isso, é a do Hawley. Porque se você pegar do API, é uma junção de impostos e ele está tentando facilitar a vida, principalmente da indústria, né? Sem perceber que você vai deslocar uma parte da tributação da indústria para o comércio, né? Então, esse é um dos problemas da reforma do API, que ele fez um exercício matemática simples, mas ele não fez nenhuma análise de mudanças de incentivos aí. É isso então, né, Xará? Temos algumas frentes, né? De diminuir a complexidade do arcabouço, mas também mudar a matriz. É isso? Então, você precisa... A reforma do API vai terminar com uma alíquota de 26% sobre o consumo, né? Porque ele não muda isso. Ele continua, a reforma do API, ele justamente vai... O que é imposto sobre consumo, ele vai continuar no consumo, e como você junta todas as alíquotas de todas as esferas, vai terminar numa alíquota de 26%, que é uma alíquota horrorosa, né? Politicamente, praticamente inviável. E fica claro como o consumo é sobretaxado no Brasil, né? Agora, para você fazer essa Nos mudança... países mais desenvolvidos, a alíquota seria o quê? 7%? Mas 8%? É esse número? 8%, né? Alguma coisa assim. Olha a desproporção dos números, né? Só para você fazer essa mudança, eu acho que precisa ter uma nova queda da Bastilha, é muito difícil. É isso. É isso. Porque você vai deslocar muito imposto e vai ficar muito claro para algumas pessoas que elas vão pagar mais imposto. Eu vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo simples. Você começa a falar, por exemplo, de eliminar desconto do imposto de renda, né, de saúde e educação. Olha o barulho. E não estamos falando aqui de privilégio de funcionário público, estamos falando da grande classe média brasileira, né? Olha o tamanho da grita, quer dizer, não tem espaço político para fazer isso. O problema somos nós todos, não é achar que o privilegiado é o outro, nós somos privilegiados, né? Então, é um pouco... Quando a gente discute reforma tributária, a gente está discutindo privilégio de todo mundo, inclusive nós mesmos, né? Eis a complexidade da coisa, daí o porquê eu sempre digo que há que se cobrar o governo, ele é um player importante nessa história, mas é muito mais que isso também, né? O Congresso, a sociedade, acho que cada um tem que estar com essa dose de sacrifício. Bom, a gente está falando de um negocinho simples, né? Fácil de resolver, que é a reforma tributária. Vamos falar de coisas mais tranquilas agora, não tão polêmicas assim. Vamos falar de vacina, né? Hoje, nessa semana aí... Opa, perdemos aqui a conexão. Perdemos o Cleveland. Daqui a pouco ele volta aqui. Machará, vamos tocando aqui por enquanto eu e você. Nessa semana, falamos sobre vacina, né? Sobre dois prismas, né? Primeiro, o debate sobre a obrigatoriedade ou não, queria sua opinião sobre isso. E agora, né? A vacina chinesa do João Dória. Nós estamos aí com o Bolsonaro, de um lado, dizendo que não vai comprar vacina da China. Do outro lado, o João Dória posando de grande herói nacional e estadista, pedindo grandeza do presidente. É legal isso, a gente pedir para os outros aquilo que a gente não oferece. Eu queria ter a sua impressão, graças a Deus já temos o nosso amigo Cleveland de volta aqui. Mas e aí, Xará? Primeiro, vacina obrigatória ou não? E segundo, como é que você vê essa disputa aí entre o Dória e o Bolsonaro para ver quem é ou não o pai da criança? Então, esse negócio da obrigatoriedade parece uma discussão fora de lugar, né? Porque Exato. tem como fazer um enforcement da coisa, né? Você vai fazer como? Você vai entrar na casa da pessoa e obrigar, tal? É meio difícil. O que você tem uma galera que se deixar quer, hein? Então, mas isso não funciona. O que pode funcionar eventualmente é você fazer
incentivos positivos, né? Você fala assim, você faz campanha de vacinação, como todas as campanhas de vacinação no Brasil, né? Você faz campanha. Que, aliás, em geral, sempre tiveram boa adesão, né? Exato, e vai ter adesão. Está todo mundo doido para tomar essa vacina, com exceção de poucas pessoas. Então, eu não vejo motivo. É uma não discussão, né? É uma discussão boba. Inclusive porque assim, pelo pouco que eu tenho lido e de rede social tal, tem mais gente reclamando da obrigatoriedade como se ela já existisse. E pouca gente defendendo a obrigatoriedade. Assim, eu não vi muitas pessoas defendendo de fato, não, precisa ser obrigatório e tal, uma ou outra, mas assim, não vi muita coisa. Um outro governadorzinho ali que está sentado Um outro Arruedo, em segundo do Dória, orçamento do país. Enfim. Mas o fato é que é uma discussão fora de lugar. Eu acho que não tem muito sentido. Você pode... Inclusive, os próprios planos de saúde podem fazer um enforcement, um soft, né? Se você não se vacinar, não vem aqui bater na minha porta para ser tratado, né? Exato, alguma coisa nesse sentido. Sim. Qual é a briga eu ouvi uma análise que eu gostei, achei que faz sentido. Sem dúvida, o Dória está sapateando em cima dessa... Ele é um cara de eventos, né? A origem dele, profissional, é evento. Né? Então, ele se criou nesse meio, tudo para ele é evento. João Agripino Show, né? É um show, exatamente, é um show business. O governo é um show business, tudo é show business. Né? Então, é da natureza do trabalho dele. Tendo dito isso, essa questão específica da vacina, eu acho que assim, não deveria ser objeto de disputa. O Bolsonaro deveria ter engolido essa especificamente. Haverá outras batalhas, mas essa ele não tem como ganhar, porque a vacina, todas as vacinas vão ser necessárias. Né? Ele poderia ter simplesmente minimizado, né? Dizendo, exato, essa como outra qualquer iniciativa, nós do Ministério da Saúde e da Anvisa iremos analisar e se for aprovar, né? Ele podia trazer até para ele, vamos dizer assim, o carimbo final, exato, né? Exato, o carimbo do negócio, entendeu? Não é uma briga boba em cima, é uma briga boba não, né? Porque tem interesse político por trás, mas de ambos os lados. É uma briga que o Bolsonaro, neste caso específico, ele não tem como ganhar, porque a vacina ela é necessária, todo mundo sabe. Então, sim, ele não vai poder dizer não no final do dia. É politicamente impossível, ele vai ter que dar o braço a torcer, né? Então, é uma briga que ele já perdeu, né? Não faz muito sentido. Tipo meio brigar com o bêbado, né? Se você bateu em bêbado, se apanhou, apanhou de bêbado, ó. Puta atraso de vida, né? Com bêbado não se briga, né? Se você socar o cara, bateu no bêbado. Putz, mas se você apanha, pega mal pra caramba. E aí, Cleveland, obrigatoriedade ou não, nessa história entre o Dória e o Bolsonaro, alguém tem razão ou tá todo mundo errado? Porque todo mundo certo no Brasil esquece, é uma possibilidade que a gente nunca vai ter para nenhum tipo de assunto. E a vontade é pegar o primeiro voo e ir embora para Portugal, para França, para qualquer lugar, cara, porque, ou discussãozinha boba essa, né? De falar, é um não assunto, é mais ou menos isso mesmo, é um não assunto. Eu acho que os dois estão fazendo política e mais confundem do que ajudam. Eu só acho que tem uma parcela de malucos aí que, de fato, estão levando a sério essa coisa de não tomar vacina. Tem alguns que estão irritados com Dória também, mas tem uma parcela de malucos que está falando não vou tomar vacina. Tudo bem, é uma decisão deles. Eu acho que ficar obrigando as pessoas... Como é que você vai fazer isso? Como é que você essa é minha... É isso que eu fiquei pensando, é um comando de caça aos que estão se recusando, né? Pra invadir a casa das pessoas, um negócio meio surreal. Se você fosse ao começo do século, aquela coisa de vacinar, não sei o quê, você ainda conseguia. Mas como é que você vai pegar todo mundo aqui em São Paulo para começo de conversa, que é a ideia de jirico do nosso amigo Dória? Não tem o mínimo sentido essa discussão. Ao invés de informar, esses dois sujeitos estão se degladiando e estão desinformando a população. Então, não ajuda em absolutamente nada. Só queria fazer uma ponderação e uma coisa que eu tenho visto.
tem uma discussão que está ganhando força, que é uma discussão mais relevante, que é qual é a capacidade, a eficácia das vacinas que vêm num curto espaço de tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado em ter uma expectativa de que a vacina vai resolver todos os problemas do mundo e, de repente, ela pode não ter uma eficácia tão grande assim. Então, eu acho que a gente precisa ter ciência dos riscos que estão por trás, não o risco da pessoa morrer com a vacina, coisa do tipo, mas é manter algum nível de cuidado até que tenha mais informações sobre quanto de imunidade a gente vai ganhar de fato. Se chegar à imunidade de rebanho, ótimo, mas a gente não sabe nem isso. Aliás, nesse sentido, você compartilhou hoje no nosso grupo um salvo-conduto que a indústria farmacêutica europeia quer para que qualquer eventualidade que possa ocorrer, porque queira ou não queira, está se fazendo vacina aí a toque de caixa, a situação demanda, mas a gente sabe historicamente que uma vacina não se desenvolve do dia para a noite e muito menos nesse curto espaço de tempo que muitas pessoas estão alegando que a vacina vai ficar pronta, né? Não, e isso que você levantou é um sinal, Marcelo. Por que o cara está tão preocupado? Você já tem alguma imunidade nos Estados Unidos, tem lei para isso nos Estados Unidos, mas o pessoal está preocupado porque o nível de acerto pode ser muito menor do que se espera, né? O nível de garantia de imunização. Não é nem a consequência de um eventual efeito colateral, né? Mas simplesmente a não imunização. E deixa eu dar o meu pitaco aqui nessa questão da vacina, que se divide aí nesses dois temas. Assim, de fato, quando a gente pensa em discutir a questão da obrigatoriedade ou não, a primeira sensação, pelo menos no meu entender, é que assim, parece que é uma discussão meio inócua. Mas eu acho que essa discussão ela é inócua porque no nosso país a gente aprendeu a não discutir valores, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é a nação que é, porque ela é uma nação que está calcada em valores. Daí tem uma Constituição tão enxuta e tem questões que são pétreas à existência daquela nação. No Brasil, não. Né? Veio uma galera lá para explorar aqui o que dava, dividiu ali pelaquela meia dúzia de amigos do rei, e a gente vem empurrando com a barriga desde então. Né? Um país extremamente patrimonialista e tal. E eu acho que na nossa jovem democracia, esse último ciclo presidencial, ele em alguma medida mudou uma chavinha aí, talvez, não sei, impressão, de uma disputa que ela era ali numa falsa polaridade entre PT e PSDB, mas que era uma clara reação a um processo, né, posterior a um período de exceção. Então a gente não debate determinados valores que em termos práticos às vezes soam mesmo assim, não é tão relevante assim. Então, sobre a questão da obrigatoriedade, eu acredito em democracia, eu acredito em convencimento, eu acredito em esclarecimento. Na minha opinião, quem é vacinado à revelia e por obrigação é gado, não é gente. Então, acho que é importante que o poder público faça uma campanha de esclarecimento, de mostrar para as pessoas a importância delas se imunizarem, de mostrar o quanto a sociedade despendeu de recurso público para que se chegasse naquela vacina, mostrar que esse é um processo que tem várias etapas de segurança e que para se chegar a ofertar uma vacina para a sociedade em larga escala se percorreu um caminho. Então, caminhar pelo convencimento. Quando um governante, né, de uma forma tirânica, precipitada, pouco inteligente, faz uma afirmação que vai ser obrigado, eu acho, particularmente, por mais que esse desejo ele seja impraticável, não é algo que a gente possa deixar passar batido, a meu ver. Então, acho importante ponderar sobre isso. E eu acho que acaba tendo uma inversão de valores, porque a vacina ela é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado, e não o contrário. Então, em relação à obrigatoriedade, eu, no meu caso, acredito que não vou precisar, porque como tive, em tese, sou imunizado, né, pelo fato de ter tido a doença, mas se não fosse o caso, tomaria vacina sem problema nenhum, e acho importante, acho um gesto de cidadania, acho até um gesto de respeito ao próximo e à própria vida, porque, afinal de contas, muita gente argumenta, né? Se eu tomar vacina e o cara não quiser tomar, problema dele. Não é bem assim. A gente sabe que existem grupos de pessoas portadoras de doenças que não podem tomar vacina, então, se você não tiver um nível de imunização, isso pode atingir essas pessoas. Mas eu acho que a questão da vacina é um direito, não deve ser tratada como uma obrigatoriedade. Em relação à disputa aí entre o Dória e o Bolsonaro, é o seguinte: se a gente fizesse um ranking, né, quem sapateou mais sobre cadáveres? Para mim, o Dória é imbatível, né? Assim, ele fez da pandemia
o que eu brinco e chamo de João Agripino Show, né? Aquele showzinho que ele dava, que nos primeiros dias até parecia, pô, legal, o cara está se comunicando e tal, mas com o passar do tempo foi ficando um negócio batido e a gente viu que ele fez da pandemia um tremendo palanque. Basta ver a primeira reunião, né, entre governadores e presidente, que ele transformou ali num evento, né, quis se posicionar, colocar numa posição antagônica ao Bolsonaro, e que com aquilo acho que dificultou muito o diálogo entre o governo federal e os governos estaduais, um total de serviço. Então, da parte do Dória, ninguém foi mais demagógico, ninguém se aproveitou mais dos cadáveres que ele. Agora, da parte do Bolsonaro, é incrível, né, cara? Ele não pode ver uma casca de banana, né? Ele vê, ele corre, né? Ele vai correndo e dá um carrinho, né? Ele não resiste, né, cara? Olha, uma casca de banana. Puta, peraí, deixa eu ir lá correndo. Meu, era tão simples, cara. Olha, legal, muito boa a iniciativa do governo paulista de patrocinar aqui uma vacina. São inúmeras, né, as iniciativas nesse sentido. Nós também apoiamos tantas outras. E todas aquelas que chegarem aqui serão tratadas e tal. É importante, pronto, acabou. Né? Quando o Bolsonaro ele cria esse antagonismo, ele acaba oferecendo ao Dória o lugar que ele quer, né? Ó, eu sou o cara que vai antagonizar com esse camarada aí. Né? Então ele credencia o Dória como seu antagonista, quando ele poderia ignorar. Né? Então realmente é uma briga que tem muito pouca inteligência envolvida, mas muito ego. Né? Bom, vamos caminhar aqui, acho que a gente já falou aí sobre a questão da vacina, da obrigatoriedade ou não, já falamos dessa disputa que no final das contas, né, é o que nosso Xará fala, o nome disso é política, né, Xará? Não tem outro nome, o nome disso é política. Bom, falando em política, né, vamos falar agora das eleições americanas. Ei, ô Xará, parece que nós temos alguém aí que, ó, tá mudando de lado. Parece que a realidade, aquela que não é católica, que não é budista, não é corintiana, nem são paulina, começou a colocar os seus dedinhos de fora. Bom, vamos começar aqui, não vou dizer que seja um bullying, mas eu queria a impressão do meu amigo Cleveland Platts sobre as eleições americanas, seus prognósticos, se ele continua firme no seu abraço caloroso ao Joe Biden, ou se ele acha que parece que tem uma rachadurinha ali naquela barragem da represa chamada Donald Trump. Ô, doutor Marcelo, o seguinte, isso não é um bullying, isso é uma coleção de bullying. Mas vamos lá, meu amigo. O cara entrega, né? Só porque você fala fechado com ele, ele já sai botando tudo a público desse jeito, né? Coisa feia. Mas vamos lá, o que eu estou sentindo? Tem uma mudança de tendência. Tá sentindo amor, vai, fala a verdade. Trump te conquistou. Aquele não, cabelinho, não. Aquela pelezinha laranja dele. Eu vou te falar uma coisa, Marcelo, eu não sei nem quem eu votaria naquele país. Eu acho que talvez eu mudasse para o Brasil se estivesse lá. Esse é um fenômeno recorrente, né? Parece que é um fenômeno global. Tem pouca gente com sorte de poder escolher entre boas opções, né? Pois é, mas o que está aparecendo é que alguns estados, eu tenho conversado com alguns amigos meus que estão lá, a coisa está mudando. E são exatamente aqueles swing states, né? Aqueles estados que mudam bastante. O fiel da balança, né? E aparentemente o que vai decidir essa eleição vai ser essa semana, particularmente hoje, né? É hoje o debate, não é? O debate do microfone mudo, né? Pois é. Eu acho que hoje que a gente vai tirar, vai ter mais clareza sobre o que pode acontecer. Eu, particularmente, acho que o Biden vai apanhar de novo, o Trump vai fazer aquele estardalhaço, e o estardalhaço para o Trump é bom. Quanto pior for o debate, melhor para o Trump, ele ganha mais com isso. E porque quem vota no Trump vai votar no Trump de qualquer jeito. É questão de saber quem vai ou não vai. No caso do Biden, tem muita gente que ainda está pensando por tudo que aconteceu e tudo mais. Então, é uma possibilidade dos caras desistirem, não irem, e o pessoal do Trump ir para frente. Então, o que eu diria para você, respondendo a tua pergunta objetivamente? Até semana passada eu estava achando que ia dar Biden. Agora eu estou em cima do muro, eu virei tucano. Tá certo. E você, Xará? Tucanou também ou ainda acha que o bom velhinho pode ganhar a eleição? Então, eu não vou virar meu voto uma semana. Aí vai depor contra a minha profunda capacidade analítica da política americana, né? Não posso. Eu comecei com o Trump, eu virei para o Biden. Se eu virar para o Trump agora, acabou minha reputação, né? Mas então, aí você pode atribuir a dinâmica do processo político. Olha que nome bonito isso.
É uma coisa muito dinâmica. Ô, Marcelo, você está parecendo economista. Hã? O Marcelo Porto está parecendo economista. Pois é. O lead indicator é o Guga Chakra piscando, né? Falando, veja bem. Puta, foi lindo. Aí eu balancei nos meus alicerces. Eu continuo com o Biden, mas, assim, estou balançado. Bom, eu vou dar a minha impressão. Em relação ao debate, eu acho até que nesse sentido o microfone fechado é bom para o Biden, porque aí, talvez ele consiga falar alguma coisa, mas talvez esse seja o problema. Não, né? é aí que está o problema. Esse talvez seja o problema, né? O Biden falar, porque eu continuo achando que ele tem uma figura extremamente frágil, né? O leadership, né? Para uma liderança da maior nação do mundo, ele me parece uma figura frágil. E eu acho que isso pesa muito no inconsciente do americano, porque o americano, no final das contas, ele quer um cara que ele olha e fala, meu, se der uma merda, esse cara aperta o botão. Se ele olhar para o cara e achar que o cara não aperta o botão, ele não vota. Então, eu acho que tem esse senso comum que você precisa de uma figura mais independente de ser mais ou menos progressista, mas alguém com uma certa, vamos dizer assim, uma robustez. Então, nesse sentido, eu acho que o Biden perde de lavada. Voltei. Opa, é nóis. Seja bem-vindo de novo. Sobre esse ponto, Porto, só para uma pequena observação, o Jimmy Carter ganhou. Jimmy Carter é exatamente esse cara que você está falando, o cara mais frágil, né? Aquela figura tal. Ele ganhou a eleição de 76, não conseguiu se reeleger, né? Perdeu por Reagan. Então, mas aí tem um detalhe, né? Porque na verdade ele veio na sequência lá do Nixon, né? Do Gerald Ford, né? Foi um substituto do Nixon e tal. Então, vamos dizer assim, teve esse apelo a seu favor. Mas você vê que foi um dos poucos que não conseguiu se reeleger. Algo muito raro, né? Exato. O último presidente americano que não conseguiu se reeleger foi o Bush pai. Então, eu acho que essa figura frágil do Biden, no final das contas, vai virar para ele. E tem uma outra coisa que eu acho que é o seguinte, né? Ninguém gosta de aumento de impostos, né? E eu acho que isso no final conta, porque quando você fala em aumentar impostos num país que tem como cultura, né, a livre concorrência, né, o respeito aos direitos individuais e tudo. Essa semana eu vi até uma postagem do 50 Cent, né, dizendo o seguinte, tô nem aí se o Trump gosta ou não de preto, né, Eu não quero é pagar mais impostos. Eu nem sei se a fonte lá que ele estava usando na postagem que ele fez para o Twitter era uma fonte fidedigna e se aqueles números eram de fato, mas mostravam ali estados democratas como a carga tributária nesses estados era melhor. Então eu acho que ali, obviamente não tem um peso estatístico, mas eu acho que ali é uma sinalização, né, que no final das contas, na hora do vamos ver, na bola dividida, quem que tira o pé e quem que firma o pé, eu continuo achando, e agora cada vez mais, né, especialmente quando a gente percebe aí, por exemplo, o Guga Chakra, que a gente estava brincando no grupo, ajustando o seu discurso, que eu acho que o Trump vai papar o vovô John Biden, especialmente porque tentaram dar uma abafada aí, mas teve uma matéria do New York Post falando sobre o filho dele que pegou mal, né? Parece que mandou arrumar lá um notebook e o camarada copiou o conteúdo e era um conteúdo cabeludo. Deram uma abafa aí das redes sociais, mas foi o suficiente para desgastar a imagem. E aí, Vitão, nós estávamos falando aqui, vai dar Trump ou vai dar Biden? O nosso amigo aqui, ó, já tá deu uma ajustadinha e já tal. Subiu no muro, né? Fiz um certo bullying com ele. E aí, o que você acha? Mas ele tá no muro ou não? Ele subiu no muro ou não? Ele tá no muro, mas ele tá prontinho, rapaz. Ele tá prontinho. Eu tô tucano. Ele tá prontinho para pular. Ele tá empoleiradinho ali, ó. Tucaninho, né, ó. Ali, comendo aquele coquinho e tal, só olhando, mas prontinho para bater asa e abraçar lá o Homem Laranja. Se o Cleveland subiu no muro, eu permaneço. Você já pulou, né? Já estava considerando a provável vitória do Trump e ainda acho que ele leva. Bom, acho que tem algumas questões lá, que é a questão assim, quem vai votar no dia, né? Quem vai votar? Essa é uma questão importante. Assim. As votações antecipadas, parece que nos swing states aí tá dando Trump, né? E daí o porquê tá se criando essa sensação aí que ele... Porque você tem a possibilidade de votar antecipadamente, né? E já mas você já sabe o resultado?
Você já vai tendo uma apuração ou uma pesquisa, alguma coisa do tipo? Não, é pelo registro dos votantes, porque você se certo. como republicano ou como democrata. Então é nessa linha aí. Bom, uma coisa, já que a gente está falando dos Estados Unidos, o Cleveland sugeriu para a gente falar como pauta, acho que vale a pena a gente discutir, especialmente porque é uma área que ele atua bastante, a questão dessa disputa, né, entre o Departamento de Justiça americano e o Google, né, sobre essa questão de práticas anticoncorrenciais. Por favor, Cleveland, nos fale sobre o tema para a gente. Vamos lá. Eu entro no Google porque eu quero ou entro no Google porque eu não tenho onde entrar? Não, vamos lá. Eu acho que a discussão é muito mais complexa e muito mais complicada que essa, tá? Eu conheço o pessoal do DOJ, eu sei da seriedade deles. Eu não vejo lá uma questão especificamente política, apesar de você ter 11 procuradores republicanos entrando em conjunto no caso, tá? O que eu acho? Porque aqui é puro achismo, porque eu não conheço o processo, eu não li detalhes do processo. Para você dar uma opinião técnica, você tem que ir a fundo. Tranquilo, nós estamos aqui para exercitar com liberdade a nossa tudologia. O nosso negócio é dar palpite. Vai à vontade. Eu tomo mais cuidado porque eu trabalho na área, né? Então, tomo mais cuidado ainda antes de dar um palpite definitivo. Vamos lá, tem duas coisas. Primeira coisa, a gente está falando de um mercado que é um mercado dinâmico, que é um mercado que envolve tecnologia, que é um mercado que envolve inovação de um lado. Mas, de outro lado, a gente está falando de um player muito grande. É como se você pensasse num elefante se movendo num parque ou um elefante se mexendo numa loja de louça. A segunda situação é muito mais grave, é muito mais complicada. Eu vou só explicar, tentar trazer um pouquinho do que está em jogo para dizer, para concluir no final, que esse não é um caso simples. Eu não sei para onde vai chegar, onde vai caminhar. Mas o que a gente tem primeiro, uma empresa bem grande, que tem braços para vários lados, que atua num mercado que é um mercado, de certa forma, que é o que a gente chama de mercado de dois lados. Você tem todo um modelo de precificação que não é trivial de se analisar. Às vezes você pode ter um preço negativo de um lado e um preço positivo do outro lado. Você tem uma empresa que ela tem adotado determinadas condutas que podem ou não se encaixar dentro do que a gente chama condutas exclusionárias. Elevação dos custos dos rivais, você criar contratos de exclusividades. Então, você pode ter alguns movimentos que elevam demais o custo para uma nova empresa entrar no mercado. Se você juntar este fato com a questão de que a gente está falando de rede, de mercados de rede, de que o poder ele deriva do fato de você conseguir chamar muito mais gente para dentro da tua rede, e não é simples você mudar de uma rede para outra, porque envolve muitas vezes coordenação, você tem ingredientes que são suficientes para você analisar e construir um caso. Se esse caso vai te levar à conclusão de que existem, em primeiro lugar, condutas anticompetitivas, que não é per se, a exclusividade não é per se um problema, mas se você chegar a esse tipo de conclusão, e se você chegar à conclusão de que essas condutas, elas não só afetam o concorrente, mas afetam a concorrência como um todo e afetam o consumidor final, o consumidor fica sem opções, aí você pode ter algum tipo de condenação. E essa condenação vai por desde uma multa ou um acordo, eventualmente, que pode ser feito no meio do caminho, que é o que eu mais acredito, ou até você tentar propor uma coisa que eu acho extremamente forte, mas que a gente já viu no passado que pode não resolver, que é uma decisão estrutural, de você dividir a empresa em mais de uma para você tentar gerar competição via criar incentivos distintos do que existem hoje. Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu não acho que esse caso seja tão fácil. A questão de falar, olha, não existem barreiras no mercado, não é bem isso. Efeito rede é uma barreira. Você pode construir condutas que criam novas barreiras. Então, a forma como você age no mercado pode ser uma maneira de você criar barreiras de entrada no mercado e assim por diante. Então, é por isso que eu acho que esse caso vai longe, vai ter muito debate e, sem conhecer detalhes a fundo do que é o caso, eu não me arriscaria a falar qual vai ser o resultado final. E aí, Xará, alguma observação para fazer? Você acha que o Google
tem como surgir uma alternativa ao Google? As práticas do Google são para inibir o surgimento de uma concorrência? Qual que é o seu pitaco nessa história? Xará, quando a gente ouve o Cleveland... Fica difícil complementar, né? Então, me vem à cabeça uma citação que eu não sei quem fez, mas que diz mais ou menos o seguinte: quanto menos você sabe de um assunto, mais opiniões firmes você tem sobre ele. É o meu caso. Eu tenho opiniões muito firmes, porque eu não conheço o assunto. O Cleveland conhece muito mais o assunto e as opiniões dele são muito menos firmes. Tem muito mais dúvidas, né? A dúvida... Portanto, eu acompanho o relator, porque, é assim, eu não conheço, detalhe, eu sei do meu dia a dia de usuário das ferramentas do Google. E eu acho que se um dia surgir, assim como surgiu o Google lá atrás, e desbancou Yahoo, se surgir um competidor para o Google, suficientemente bom, vai tomar o lugar do Google. Mas isso eu acho. Eu não tenho os detalhes todos da arquitetura do negócio, das remunerações entre os agentes, e as condicionalidades dessa minha escolha, né? Portanto... Marcelo, posso só complementar? Só para complementar e reforçando um pouco o que você está falando. Eu, como você, também. Só que toda discussão em antitrust, ela toma por base quem é o consumidor típico desse mercado. E muitas vezes o consumidor típico não é nem você, nem sou eu. Então é por isso que eu tomo muito cuidado. Os detalhes são muito importantes num caso antitrust. Agora, eu tenho muita preocupação em você tentar mexer em mercados inovativos, porque você pode, ao contrário de melhorar, você pode piorar. Então, não se sinta acanhado no sentido de que você tem opinião, porque essa é uma preocupação de depois tenho anos e anos de antitrust. E eu ainda até hoje eu tenho essa preocupação. Por isso que eu nunca me arrisco a dar uma opinião sem conhecer detalhes. E mesmo dando uma opinião, às vezes, quando se trata de mercados desse tipo, eu tenho mais dúvida do que certeza. Mas acho que isso é prudente na vida, viu? Acho que a gente tem que ser mais amigo das nossas dúvidas que da nossa certeza, né? No poker, pelo menos, as mãos que você perde mais dinheiro são aquelas que você acha que tá ganho, né? E aí, Victor, em relação a essa briga aí do Google com o Departamento de Justiça, vai surgir um novo Google aí? Ou os caras vão ter que dar uma podada para poder ter alguma concorrência? Você tem alguma impressão sobre isso aí? Não tenho nada acrescentado perto dos dois relatores aí, tenho que acompanhá-los. Mas eu já, outro dia, um amigo nosso escreveu sobre a usabilidade do Google, inclusive lá no Papo de Boteco mesmo, ele publicou o texto, questionando o seu desempenho vis-à-vis outros buscadores. Na época ele comparou com o Bing. Particularmente na pesquisa dele, bastante desfavorável ao Google. Eu acho que ninguém consegue, conceitualmente, se manter no topo se o produto for ruim. Então, imagino que um produto ruim oferecido aos usuários de maneira contínua poderia levá-los a perder a liderança. Mas eu também nem sei se o produto é ruim, tá? Eu jamais havia me atentado para a qualidade da busca até ler aquele artigo. Aí, quando eu li, eu fui dar uma pesquisada, fui usar o Bing e tal, achei que, de fato, pode ter um fundo de verdade ali. Bom, vamos seguir em frente aqui com o nosso bate-papo. Eu realmente sigo os relatores aí, eu uso o Google quase que inercialmente. Sou da época ainda do KD, ó, como eu tô velho. Vocês se lembram do KD? Então, eu sou ainda da época do KD. Uso o Google inercialmente, nunca, talvez porque eu associo o Bing ao navegador da Explorer, né? Que é uma porcaria mesmo, né? Então, acho que criei talvez inconsciente, mas o Google para mim é inercial. Mas assim, se existe um desejo de criar um mercado mais competitivo, eu acho que isso em essência, sempre positivo. Bom, vamos falar um pouquinho de um assunto aí que a gente não tem falado muito, né?
Eu não sei se vocês têm uma sensação, parece que essas eleições municipais, talvez pela qualidade dos candidatos em geral, né? Mas a gente tem falado pouco, eu acho que tem ocupado pouco o noticiário, né? E quando, especialmente se tratando das capitais, né? É uma eleição muito importante. Eu queria pegar aí um pouquinho de vocês, as impressões gerais que vocês têm sobre o que está acontecendo nessas eleições. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, não sei se vocês, né? Como mudou a campanha, né? Antigamente a gente sentia a campanha na rua, né? Hoje as campanhas estão restritas aí às redes sociais, a gente não vê aquela movimentação, não sei se é porque talvez aí a roubalheira está mais controlada e seja mais difícil fazer a campanha, ou porque talvez existam estudos que mostrem, né, que você deixar o camarada lá o dia inteiro no semáforo é capaz do cara ficar com mais bronca do candidato do que a favor. Mas eu queria colher a impressão de vocês. Vou fazer o seguinte, Cleveland, eu sempre ponho você na roubada. Dessa vez eu vou te aliviar e vou começar pelo meu xará. E aí, xará, o que você está achando dessas eleições municipais? Qual que é a sua visão geral sobre isso? Eu acho que as eleições foram um pouco prejudicadas pela pandemia, né? O calendário já está meio torto, a campanha é curta, não está... E está meio esquisito no seguinte sentido, quando o PT sai vamos dizer, das disputas de maneira geral, e isso que tem acontecido, eu acho que across the board, eu não consigo ver nenhuma capital importante concorrendo, então, meio que desestrutura aquela coisa que você tinha na cabeça, né, o teu framework, né, aquele que você raciocinava um pouco, e o Bolsonaro não está entrando, né, nas eleições. Exatamente. Talvez em São Paulo com o Russomano, né, e assim, muito discretamente, é o Russomano que está caçando o Bolsonaro, não ao contrário, né, e no Rio, o Crivella, mas também não, porque o Crivella está lá atrás, o Bolsonaro não vai meter a mão nessa cumbuca, então, enfim, está um negócio meio gelatinoso, você não sabe exatamente quais são as forças políticas que estão brigando, parece coisas mais locais, então eu acho que desperta menos paixão, né? Essas eleições elas estão despertando menos paixão, inclusive por conta disso, né? Aquelas coisas meio... as eleições nacionais não estão espelhadas nas eleições municipais, é outra coisa. Essa é a impressão que eu tenho. Você tem um espectro político partidário tão pulverizado, tantos partidos, né? Que essas eleições regionais elas permitem combinações impensáveis quando você joga, às vezes, para o espectro estadual ou mesmo federal, né? E aí, Cleveland, qual que é a sua impressão em relação às eleições municipais? Estou fazendo uma conta aqui, né? Estou revisando uma conta que eu fiz. 2 bi de fundo eleitoral, 2 bi dividido por 600, que é o auxílio emergencial, dividido por 12 meses. Isso deve dar mais ou menos 278 mil pessoas recebendo esse dinheiro durante um ano. Por que eu estou falando isso? Tá? Parece uma bobagem, porque, primeiro, é muito dinheiro para ser gasto em um mês. Segundo, se você vai olhar o tipo de campanha que está sendo feita, não informa absolutamente nada. A campanha deveria ser feita para informar o que o candidato propõe, para você analisar e para você tentar tomar uma decisão. Isso não tem sido feito. Eu estou tentando tirar um pouquinho o foco que o Marcelo deu, caminhando um pouquinho para o outro lado também. Terceiro, eu não vejo as pessoas se perguntando o que elas esperam do seu candidato. Então, será que o teu candidato é um candidato que está propondo coisas que têm a ver com o cargo que ele quer ocupar? Será que é uma boa proposta e tem dinheiro? Será que não tem melhores coisas para fazer com esse dinheiro? Quem é teu candidato? Ele já se candidatou antes? Você viu o passado? Esse candidato que você está pensando, você já deu uma olhadinha se ele tem ficha corrida? Mesmo que não condenação em segunda instância, porque condenação em primeira instância, dependendo do caso, o cara pode concorrer. Então, o que eu estou trazendo aqui? No fundo, eu estou trazendo um pouco o artigo que eu escrevi essa semana, que é fazer um convite à reflexão, porque independentemente da campanha estar quente ou estar fria, você vai ter que escolher. E o grande problema é que a gente abre mão de escolher, a gente deixa para o último dia para escolher, vai lá e vê na lista, escolhe o nome bonitinho, e depois você acha que está tudo bem, cumpriu a tua obrigação ou o que te impõe de obrigação, e depois você fica reclamando de político. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência
e cobrar ao longo do mandato de quem, de fato, a gente colocar. E, para isso, a gente precisa entrar mais nesse debate, por mais chato que seja, e eu concordo que é muito chato, por mais picareta que tenha, e tem muito picareta, você vai ter que escolher. Se você não escolher, alguém vai escolher alguém que vai decidir a tua vida. Então, pense um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente precisa acordar um pouquinho mais para esse debate. E aí, Vitão, belas palavras do Cleveland, assina embaixo aí. Acho que realmente, né, temos que exercer a cidadania com responsabilidade, né? A gente tem pouco direito e votar é um deles, ainda que no Brasil seja também uma obrigação, mas eu pelo menos exerço meu voto como sendo um direito. Mas não é obrigação, Marcelo. Também pelo que se paga, né? De multa acaba não sendo mesmo. Justifica, eu pago R$10. E aí, Vitor, como é que você está percebendo essas eleições municipais? Bom, eu começo com a manchete do UOL nesse momento, né? Russomano derrete e cai para 20% e Covas chega a 23%. Boulos tem 14%, França com 10%. É isso. Eu acho que sim, concordo com o Gutermann. Eu acho que a pandemia deu uma gelada nessas eleições, né? Tem uma questão de logística aí que meio que deixou a eleição muito mais morna do que já seria uma eleição morna por causa do desaparecimento do PT, do mapa eleitoral mais relevante, né? Não existem mais aquelas disputas acaloradas do PT contra o não PT, porque o PT simplesmente deixou de protagonizar a disputa. Tá aí o Gilmar Tato que não nos deixa mentir, né? Isso vai terminar com um traço com aquela sua proposta de fazer uma empresa de aplicativos da prefeitura. O legado dele vai ser essa. Eu até tenho uma sugestão para o nome do aplicativo, é T-Food. Porque o iFood já te deixa na mão direto, imagina o T-Food, né? Então, assim, ele está com 4%, está junto com o Arthur Duval, com 4%. Praticamente erro estatístico, né? 3% é margem de erro. Praticamente está na margem de erro de 0, né? Então, assim, eu acho que, de forma geral, muita gente vai se reeleger, né? Imagino. Eu assisti ao debate de São Paulo, que teve na Bandeirantes, péssimo nível, péssimo. Acho que esse pessoal não dava para síndico, mas, enfim, é o que temos para hoje. Mas eu acho que também a conexão da população com a seleção também está baixa. Talvez na última semana a coisa engrene, né? Isso mesmo, pode até haver erros nessas pesquisas, porque lembra as pesquisas para senador? Elas sempre erram. Sim. Elas sempre erram porque as pessoas simplesmente nem sabem quem vão votar, elas decidem bem na reta final mesmo. Eu acho que pode acontecer uma coisa meio parecida aqui. O engajamento da população está baixo, não estão nem ligando muito o que está acontecendo, e de repente vão decidir falar, tem eleição domingo, quem que eu vou votar? Pode ser que aconteça isso e as pesquisas, a gente acaba encontrando muito erro aí nessas pesquisas. Mas também, como não há engajamento do presidente, aí também aquela onda do antigoverno também não está acontecendo. Então não tem nem um anti-PT, nem um antigoverno, né? O presidente não está engajado. Aí fica uma coisa bem morna. Então tá assim, tá meio sem graça, pra falar a verdade. Bom, eu assim, uma coisa que me assusta profundamente é como São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores capitais do país, produziram verdadeiros cenários de terror, né, nessas eleições, né? Porque os titulares das pastas são péssimos, mas ainda assim conseguiram concorrentes piores ainda. Aqui em São Paulo, talvez aí o Boulos saindo daquele traço de sempre ali do PSOL, surgindo aí como uma alternativa para a esquerda, mas não creio que consiga chegar ao segundo turno. Graças ao PT, né? Exatamente. Graças ao PT. Exatamente. Eu acho que o Covas aqui em São Paulo vai acabar tirando proveito do fato de ter a caneta e de estar no posto ali, mas também é mero palpite. O assustador é assim, o baixíssimo nível dos candidatos.
eu acho que um fato importantíssimo, assim, né, de ser chamar a atenção é o fim do PT, né? Sim, como o PT está destruído. Aqui em São Paulo, né? Que ideia brilhante é do PT, né, de querer colocar o Gilmar Tato como candidato, porque, veja só, a candidatura não somente expõe a fragilidade do PT, mas ela desqualifica o Lula, né? Porque você coloca o cara lá e coloca o Lula e o cara tem traço, qual é a conta que você faz, né, numa regrinha de 3 básica, né? Que o Lula, na maior verdade, ele cada dia é eleitoralmente menos relevante, né? E especialmente aqui em São Paulo. Então, assim, agora disso tudo aí, eu quero parabenizar o pessoal de Porto Alegre, né? Tendo a Manu lá como líder nas pesquisas, realmente é aquela história, né? Viado, corno e louco. Não é sustentável. Não é sustentável. Vamos ver, né? Viado, corno e louco, rareia, mas não falta, né? Então, parabéns aí. Mas veja só, no Rio Grande do Sul, tanto no estado quanto na capital, eles nunca reelegeram um mandatário desde o retorno se há governo diretas. Não elege, não reelege. Então, o atual prefeito está em 4º lugar, que é o Nelson Marques da Júnior, que é um cara que era um bom deputado. Eu não sei se foi um bom prefeito. Esses dias ele cometeu um ato falho aí terrível. Está tomando uma surra, né? Vai tomar uma surra digna de Haddad, assim, né? Mais ou menos. É o cara que tentou se reeleger, teve 15% no primeiro turno. Vai ser um papelão desse patamar. Agora, eu acho que, no final, se alguém ganhar a eleição lá em Porto Alegre, se ela aconteceu a hecatombe da Manuela ganhar a eleição, eu acho mas agora ela está recatada, ela está do lar agora. Vocês viram o lado tá bom, qual vai ser o lado bom? Vai ser desmascarada, vai fazer uma gestão horrorosa daqui a 4 anos. Mas que custo, hein? Enxotada da prefeitura. Mas assim, eles fazem isso, os gaúchos. Mas eu acho ainda que ela não, no segundo turno, ela não placa. Mas acho que é um machismo mesmo. É um achismo, né? Para o pessoal não confundir com um machismo seu, né? Porque senão daqui a pouco você vai estar sendo linchado aí, porque, poxa, você falou da Manu e a Manu a Manu representa a mulher, o voto feminino, a sororidade e tal. Eu acho que a esperança para o povo de Porto Alegre é a rejeição, mas que não deixa de ser assustador, não deixa. Bom, meus amigos... Mas olha só, deixa eu colocar aqui a do Rio de Janeiro, a pesquisa. Eduardo Paes, 28, Crivella, 13, delegada Marta Rocha, 13, Benedita Silva, 10. Então temos uma disputa acirrada pelo segundo lugar para ver quem vai contra o Eduardo Paes, que eu imagino seu favorito, já foi prefeito lá, né? Foi Sim. Bem avaliado. Então, por mais que ele tenha falado do pessoal lá até hoje de Maricá, né? Maricá. Exatamente. Comparou Atibaia com Maricá, né? Não, e detalhe, né? Até hoje, pelo menos, está conseguindo sair ileso da Lava Jato. Em tendo sido prefeito do Rio de Janeiro, é um feito, há de desconvir, né? Responsável pela Olimpíada, né? Porra, cara. Eu até achei que aquele ano sabático dele lá fora tava mais com cara de fuga do que qualquer outra coisa, mas já que o cara voltou, né? Vamos ver aí. Bom, até agora falamos de todos os assuntos aí, mas agora vamos falar do que interessa. E vamos dividir hoje, né, a parte futebolística em dois aspectos. Cada um falar do seu, a gente sacaneia um pouquinho ali o Victor e tal. E a segunda parte eu gostaria de colher as considerações, né, sobre os 80 anos do maior nome do futebol, goste ou não, que é o Pelé, né? É indiscutível. Então, eu vou deixar o meu amigo santista por último, escreveu, aliás, belíssimamente bem sobre o Pelé, então ele vai ser a cereja do nosso bolo, né? Dessa vez vou começar pelo Cleveland, que é para não dar logo um golpe no Victor, que assim tem sofrido muito bullying. Então, ontem, você como ganhador do clássico ontem com o Vasco, por favor, Cleveland, suas considerações aí. Seu time vai escapar da segunda divisão, não vai? Tem esperança agora que mudou de técnico? Marcelo, meu time está lá na Inglaterra. Até mandei uma foto para vocês essa semana, que eu estava lá, sabe? Eu vi. Eu vi. Eu pensei até que no primeiro momento que era o Quimicão lá, mas depois eu vi que era o Wembley. Não é não. Eu assisti o jogo inteiro ontem, sabia? Fazia tempo, hein? Fazia muito tempo, mas eu assisti porque eu sabia que se o Corinthians perdesse, o Vitor ia me sacanear, mas como o Corinthians conseguiu não perder, porque ele não ganhou, ele conseguiu não perder,
que atualmente é isso. Eu só tenho uma coisa a dizer. Vitor, o pessoal da Globo disse que o Vasco jogou muita bola. O que você acha? Bom, Vitão, a bola está contigo. Atenção, senhores, eu pediria aí total concentração com penetração. A gente vai viver agora um momento de desabafo, de dor. E acho que merece ouvi, nosso eu respeito. não ouvi. Por favor, Vitor, desabafa que nós estamos aqui, vai. Estamos aqui para te ajudar. Eu não ouvi esses comentários. São injúrias, né? Imagina, jogou muita bola. De fato, melhorou no segundo tempo, tomou um gol bobo, mas é um time fraco, que toma gols idiotas, né? O próprio primeiro gol foi um gol idiota. Time que não recebe salário há 3 meses. Aí o presidente comemora quando paga o salário de 3 meses atrás. Eu acho que comemora como se fosse o título. Então, assim, estamos mal mesmo. Ontem não jogaram os 2 melhores jogadores, mas isso não é desculpa, né, para ter essa de reposição. Agora, conseguir perder para esse time. A gente está levantando os moribundos. A gente já perdeu para o Atlético Goianiense, que estava mal, perdemos para o Curitiba, que estava mal, perdemos para o Corinthians, que estava mal. Assim, cara que está mal no campeonato, Bahia, né? Perdemos para o Bahia, tomou uma surra do Bahia, que estava mal. Cara, quem está mal no campeonato se habilita, joga contra o Vasco, que é a grande oportunidade de fazer um filme, iniciar a sua retomada, a sua recuperação. E agora, na minha conta, faltam 26 pontos, né? Só que não passou A sua conta é só para não ir para a Série B. 16 jogos, nós jogamos, são 39, 26 pontos em 23 jogos. Dá para chegar. Dá para chegar. Na Série A no ano que vem. Mas dá para chegar na Série B, né? Ô, Cleveland, os nossos comentários sobre futebol hoje têm 2 partes. Eu queria suas considerações sobre o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que são 2 pessoas distintas. Também queria ouvir do Victor aí. O Negão tá fazendo 80 anos, né? Cara, o Pelé para mim é uma pessoa que sempre foi emblemática, né? Porque ele tem frases assim que foram muito interessantes, do tipo tomem conta das criancinhas e coisa do tipo, que todo mundo achou uma demagogia na época e a gente viu no que deu. Mas ao mesmo tempo ele tem posturas assim que me deixam um pouco preocupadas, né? De não reconhecimento de paternidade e coisa do tipo. Mas falar do Pelé é lembrar de tudo que ele fez como esportista, pensar de tudo que ele fez, inclusive em termos de imagem para o país também, tudo que ele construiu. É um cara que é um daqueles caras que você tem que meio que reverenciar mesmo, né? Porque ele tem uma vida totalmente diferente e é muito fácil a gente ficar criticando sem conhecer o que foi a vida dessa pessoa, né? Então, eu sou particularmente uma pessoa que tem o Pelé enquanto jogador de futebol não existiu e não sei se vai existir algum dia. Como pessoa, como todo mundo tem falhas, e como um representante do país e representante de outras instituições que ele passou, é um cara que qualquer lugar que ele vai, ele é reconhecido. Então, é difícil falar. É muito difícil falar porque a gente não tem muitas vezes noção do tamanho do cara. E aí, Vitão? E o Negão? O maior do mundo, né? Fez 5 gols com a camisa do Vasco. Vascaíno, né? Vascaíno de coração, já admitiu isso. Sei. É corintiano. Não, foi jogar no Santos. Mas, assim, se dependesse da vontade dele, do time de coração, ele seria vascaíno. Mas fez 5 gols pelo Vasco. Dos 1.283, 5 foram com a camisa do Vasco. O melhor do gol foi contra que time mesmo, que eu tô tentando lembrar? Contra o Vasco também. Que ele escolheu, inclusive. Ele tinha que fazer em cima do time dele. Então, emblemático. É verdade, podia ter feito esse gol na Paraíba e na Bahia, né? Atrasou o gol, né? É verdade. Atrasou o gol. Os números são impressionantes, né? E mesmo hoje, quando a gente vê ainda no YouTube, se dá uma clicada lá nas jogadas que ele fez, e eu acho que elas representam provavelmente uma fração do que ele produziu, né? Sei lá, 10%, 20%, muita coisa não foi vista. Mas o cara era realmente, como falou o Guterman no texto, né? O cara era pragmático, era a bola com ele era para ser gol, né? Ele tinha
uma arrancada, ele dava uma paradinha. É um cara realmente inigualável, eu diria. Bom, antes de eu passar a palavra aqui para o meu E as chat... pessoas falam assim, porque jogou em outra época. Se jogasse na época atual, seria também inigualável. Bom, eu vou, antes de passar a palavra para o meu xará, vou dar aqui meu pitaco. Bom, sobre a rodada de futebol, meu tricolorzinho saiu aí com uma goleada de uma campanha melancólica na Libertadores, é melhor esquecer isso. A gente está se sustentando ali, sabe-se por quanto tempo ali entre os primeiros da competição. Tomara que o Diniz quebre a minha cara mesmo e cada vez mais vai tomando conta do time e conseguindo manter o São Paulo aí no patamar. Acho pouco provável. Queria muito mais do que falar do meu time, dar parabéns para o mito Rogério Ceni, né, que se sagrou ontem bicampeão cearense. Então, assim, eu acho que ele vem fazendo um trabalho junto ao Fortaleza espetacular, reflexo do que ele foi, da obstinação dele como atleta. O Rogério Ceni, né, para a gente ter uma ideia do tamanho do Pelé, né, o Rogério Ceni foi o Pelé do gol, né? Então, assim, o Pelé virou adjetivo, né? O Pelé transformou a vida dele, né? Menos, Marcelo, menos, vai. É verdade, o Rogério Ceni é o Pelé do gol. Que o Rogério Só Ceni... faltou jogar na seleção, né? Não, mas ali foi questão de técnico. O Rogério Ceni é o Pelé do gol, porque afinal de contas ele fez... consegue meter o Rogério Ceni em discussão de preservativo. Mas é uma... Lógico, o preservativo serve para quê? Para você não tomar gol. O Rogério Ceni está lá para isso. Né? Você não fazer gol no treino, é a mesma coisa do Rogério Ceni. Então, assim, o Pelé ele virou adjetivo, né? Essas pessoas que falam que o Pelé tirou proveito da época em que vivia, esquece. Se ele jogasse hoje, ele ia ser tão espetacular quanto, porque ele tinha uma constituição física e ele teria todos os avanços tecnológicos da fisiologia a serviço dele. Quem já chutou uma bola na vida e vê o Pelé jogando, consegue entender o tamanho daquele atleta. O cara fazia gol de esquerda, de direita, de cabeça, ele batia a falta, ele batia nos caras, né? Sim, o cara, para se atrever a acertar o Pelé, ele podia esperar, porque ia vir um troco, né? O Pelé era um psicopata da bola, né? Entre ele e o gol, ele traçava uma linha reta, né? E não tinha nenhum tipo de obstáculo, ele ignorava tudo. Um cara que, mesmo muito jovem, nunca sentiu o peso da camisa, tanto é que, conforme diz no texto do meu amigo, ele nasce para o mundo, para o futebol, naquela final de 58, né? Cara que com 17 anos jogou ali como se estivesse jogando, sei lá, Santos e Juventus na Rua Javari, indo para cima, fazendo gol de chapéu. Então, assim, engraçado, cara, eu tenho duas coisas interessantes, assim. Eu sempre fui um grande amante de futebol, eu sempre soube tudo que o Pelé foi, mas eu só soube mesmo que o Pelé foi depois daquele documentário lá do Massaíno e o Pelé Eterno. Porque aquilo ali é um compêndio de tudo, de todas as histórias do Pelé, e ali talvez a gente consiga ter um pouco da dimensão do que é o Pelé, porque ele foi muito além, né, das quatro linhas, né? Pelé interagiu com todos os presidentes americanos, ganhou mais dinheiro depois que parou de jogar bola do que jogando bola, vendeu saúde até ontem. Eu não sabia que isso era possível, que o Pelé ia envelhecer um dia, né? Que achei a vida inteira. Esse cara nunca vai envelhecer, né? E, feliz ou infelizmente, mas ele tá envelhecendo. E eu tenho uma história aqui rapidinha, né? De uma vez eu escrevi um texto que foi o dia que eu não vi Pelé jogar. Eu sou de 67, Pelé jogou no Santos, se não me engano, o último ano foi em 73, 74 foi pro Cosmos, não foi isso? 74 foi o último ano. Ele foi 76 pro Cosmos. Isso aí, 74 foi o último ano dele, inclusive ele não foi para a Copa de 74 e os militares queriam que ele tivesse ido, ele teve um gesto de coragem ali, muita gente não sabe disso. E eu sou de 67, em 74 eu tinha 7 anos de idade. Os vizinhos da minha casa, né, eram santistas, mas o pai deles não levava eles pro estádio, né, Rodney e Toninho. E eles pediram, pelo amor de Deus, ô seu Alfredo, pelo amor de Deus, leva a gente no Morumbi, leva a gente, eram Santos e Palmeiras. Eles tinham ali na faixa entre 12 e 14 anos, e eu tinha 7 anos, e lá fomos nós 4. Eu, São Paulino, meu pai, eu garoto, fui mais porque por causa da bagunça, e eles dois que queriam mesmo assistir o jogo do Santos. E eu escrevi uma crônica, deve estar em algum lugar aí, um dia que foi o dia que eu não vi Pelé jogar. Por quê? Porque com 7 anos de idade, não sei se vocês se lembram, antigamente,
o palitinho do sorvete, chamava plastito, era um palitinho de plástico assim, que a gente pegava e encaixava um no outro. Pô, eu sou de família humilde, né? Sorvete tinha dia para você chupar, então não tinha como juntar aqueles palitinhos. Meu, você imagina eu solto numa arquibancada do Morumbi, eu olhava para o chão, cara, era um mar daqueles palitos. Eu não queria nem saber quem estava jogando, não tinha a noção e a dimensão. Então eu posso dizer o seguinte, eu estava no estádio, mas eu não vi o Pelé jogar, o que é uma grande frustração, apesar de que eu peguei plastito pra caramba. Então, assim, longa vida ao rei, ele já não tá ali, né, no auge da sua saúde, mas ele... E é engraçado porque, assim, né, você nunca viu ninguém falar quem é o melhor jogador de futebol da história, o Messi ou o Maradona? Ou o Maradona ou o Cristiano? Não tem como você fazer essa pergunta e não colocar o Pelé como uma das alternativas. Então, mesmo para aqueles insanos, mesmo para aqueles retardados, mesmo para aqueles que possuem algum tipo de deficiência mental, de achar que o Pelé não foi o melhor jogador do mundo, mesmo esses, ao responder essa pergunta, tem que ter o Pelé como alternativa. Então, agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo mas de olha hoje... só, essa conversa, o melhor jogador do mundo foi o Pelé. O segundo, ninguém. Terceiro, ninguém. Quarto, ninguém. Quinto, ninguém. Sexto, aí você pode pensar em Maradona, Messi... Você sabe que durante um tempo, é verdade, durante um tempo eu escrevi num site de futebol que chamava Boleiros, né, em alusão àquele filme famoso lá, muito legal, todo mundo que gosta de futebol tem que assistir esse filme Boleiros. E eu desenvolvi um trabalho na época aí nesse site em que eu entrevistava jogadores boleiros, né? Então eu entrevistei o Serginho Chulapa, entrevistei o Zenon, entrevistei o Pita, e uma das pessoas que entrevistei, talvez tenha sido a entrevista mais emocionante que eu fiz, foi o seu Pepe, do Santos, na época ele era técnico do Guarani. Fui entrevistar ele num dia que foi jogar Guarani e Paraná Clube, e ali a gente conversando, ele se emocionou, e ele diz, né, que ele é o melhor jogador da história do Santos, dos humanos, né, porque o Pelé... Muito gente boa, seu Pepe, incrível. Muito. Bom, Xará, com você, né, Santista, ninguém melhor para encerrar os comentários sobre futebol hoje e prestar nossas homenagens ao Negão do que você, né? E aí, no final, a gente fala nossas dicas aí para passar a régua nesse nosso bate-papo. Bom, o Santos é assim, se a gente fosse fazer um modelo que correlacionasse qualidade da equipe com posição no campeonato, normalmente tem uma reta, uma regressão e tem os pontos que divergem. O Santos estaria divergindo dessa reta absurdamente. Imagine, com esse time, chegar em segundo lugar na Libertadores e estar ali lutando por vaga na Libertadores no ano que vem, é impensável. Eu não sei o que o Cuca está fazendo ali. Eu só sei que está dando certo. Aí, salário atrasado, tem tudo que você imaginar, tá? Vendo lá do passe do Soteldo, enfim, é um negócio inacreditável. Que, por sinal, ia ser vendido e não foi, né? Acabou ficando. Não foi, porque ele não quis, tal. Enfim, eu não consigo explicar, de fato, acertou a mão nesse time. Não sei até quando também, né? Daqui a pouco já está disputando vaga no Z4 também, seria absolutamente natural. Né? Então, não vou comemorar muito. Com relação ao Pelé, vocês já disseram muita coisa. Eu queria só acrescentar um ponto que eu acho importante quando a gente vê os jogadores atuais. O Pelé é um cara, sobretudo, que teve a cabeça no lugar. Eu não sei se foi o berço, eu não sei se a formação, enfim, eu acho que a formação é uma coisa muito importante para o jogador, né? O que ele recebeu em casa, ou se foi a orientação que ele recebeu no início da carreira dele. O fato é que ele foi sempre um cara absolutamente centrado. Verdade, muito bem observado. Profissionalmente, né? Óbvio que ele tem talento, tal, mas quando você vê que tem talento e que o cara se perde. Sim. Se perde. Adriano Imperador, para mim, é o caso clássico recente, né? Então, o Ronaldinho Gaúcho, que, podia ter feito muito mais do que fez. Sem dúvida. O próprio Neymar. O próprio Neymar. Né? Quem? O cara se perde no caminho, você não sabe, né? Um ganso. Neymar, o próprio Neymar. Mas quem que é esse? Ah, tá bom. Então, o cara...
hoje tem uma historinha muito bonitinha no Estadão sobre a infância do Pelé, enfim, um cara que lançou um livro sobre ele, tá, uma biografia, e dizendo que o pai dele, o Dondinho, né, disse para ele não usar os dons dele para jogar bola, não para humilhar as pessoas, porque ele uma vez o pai dele pegou o Pelé jogando na várzea ali, molecada e tal, e dando caneta e chapéu num gordinho que estava jogando lá, né? E aí o Dondinho disse que ele ficou muito bravo com ele e falou: Deus te deu esse dom, não é para você humilhar as pessoas, é para você ajudar as pessoas, né? Então esse tipo de historinha mostra Muito legal o berço dele, né? A formação. Tanto que é um cara que não ganhou muito, ele ganhou dinheiro, obviamente, sendo jogador de futebol, mas não era a impressão que eu tenho. Pô, se tem cara que podia ter ido para a Europa, é esse cara. sem dúvida. E ele se manteve fiel à camisa do Santos, no caso, né? Se ele tivesse começado no Flamengo, seria no Flamengo, se fosse no Vasco, seria no Vasco, a camisa que o consagrou a vida inteira e foi ganhar dinheiro depois. E parou de jogar futebol aos 34 anos de idade, quando ele sentiu que já não conseguia produzir aquilo que ele produzia, não ficou insistindo. O que, aliás, foi brilhante, né? Porque ele conseguiu preservar a imagem dele no auge por muito tempo. Ele administrou a carreira dele de maneira brilhante. Então, não foi só o fato dele ser brilhante como jogador. Ele administrou a carreira dele de maneira brilhante. Você não tem a imagem do Pelé como Dinheiro futebolista depois. Decadente, né? Exato, que dá pena. Sim, é verdade. Já devia, é ex-jogador em atividade, que a gente chama, né? Tem vários, né? Muitos. Então, eu acho que a genialidade dele não é só a habilidade, mas é todo o conjunto da obra. Eu acho que por isso ele é o melhor jogador do mundo. E eu vou dizer uma coisa que para mim também é um reflexo dessa genialidade, que eu não sei de onde veio isso, se foi intuitivo ou não. O simples fato dele ter criado o Pelé, né? Porque ele criou essa coisa das duas pessoas, né? Do Edson, que é o humano, né? O cara que Isso é genialidade também. Que a gente nem sabe. E criou essa entidade, o Pelé, né? Então ele teve essa sacada de separar esses personagens, o que eu acho que de alguma maneira também blindou ele, né? Dos dissabores que ele pode ter vivido na vida pessoal. Eu convivi durante algum tempo com uma pessoa muito, muito próxima ao Pelé. Não vou dizer o nome aqui por uma outra questão. E o episódio da filha dele, a Sandra, assim, ele tem uma outra filha, né, que ele reconheceu. O problema da Sandra sempre foi a abordagem, né? Ela nunca chegou nele para buscar um pai, né? Como ele era um homem muito bem sucedido, a abordagem dela teve muito desse aspecto, o que gerou nele essa reação de não se ceder ali, o que em algum momento ganhou até uma conotação de chantagem, mas isso é questão pessoal do Edson. Hoje nós estamos celebrando aqui a vida do rei eterno, do Pelé. Para aquele que é amante do futebol, não dá para ser diferente. Bom, vamos seguir em frente aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Xará? Gente. Tá bom, Xará, obrigado aí pela sua presença, tá? Um abração, tchau, tchau. Bom, vamos seguir aqui na reta final do nosso bate-papo com as nossas dicas, bola dentro e bola fora. Bom, vou ser aqui breve. A minha dica é a seguinte: ninguém precisa me pagar nada depois, basta o agradecimento, tá? Assistam Professor Polvo no Netflix. É um documentário que mostra a relação de um biólogo com um polvo. Cara, é demais. É demais. Assistam. Tipo assim, desligou esse negócio aqui que a gente está gravando agora, vai para a televisão e assista. Essa é a minha dica. Ninguém nem precisa me depositar nenhum dinheiro por conta disso. Mas eu olhando aqui. Mas eu tenho certeza. É um episódio só? É um documentário de 1h e pouco. É espetacular. Espetacular. Assistam hoje. Depois, se vocês quiserem mandar dinheiro, tudo bem, mas não precisa, tá? Bom, a bola fora é a sabatina do novo ministro do STF. Foi ridícula, né? Uma troca ali de amenidades, uma bobagem que durou horas, horas e horas. O cara é mais liso do que quiabo. Que bola fora do Bolsonaro. Que pena, que oportunidade perdida da gente trazer um pouco de melhor nível para a nossa Suprema Corte, nunca tão mal representada em toda a sua história. Bom, a bola dentro é para a vida e obra do Rei Pelé, né? Que, como disse o Cleveland, e aqui eu recorto um pedaço da sua frase,
né, que ao fazer os 1000 gols, ele disse: quero que pensem nas criancinhas. Na época tida como uma fala demagógica, mas que foi uma antevisão, né, do nosso descaso com o futuro, com a educação. Então, minhas homenagens ao Pelé. Passa a bola para o Cleveland aí com as suas dicas para a gente encerrar o nosso bate-papo e depois o Pode vídeo. compartilhar rapidinho ou não? Deixa eu liberar aqui. Espera aí, só um segundinho. Tá liberado. Não, qual o inglês, não o português. Vou começar, peraí. Ler é uma coisa que tem que ouvir, você tem que ficar ouvindo. Peraí, que eu vou começar pela bola fora. Bola fora, eu vou estender teu comentário, Marcelo, porque você viu do novo ministro do Supremo, eu fui além. Eu vi a sabatina do Jorginho, lá, o amigo do Bolsonaro, pro TCU. Que desastre! E pior do que isso, foi essa pouca vergonha dessa sabatina de 12 indicados, se eu não me engano, para as agências reguladoras. Sendo que na Agência de Proteção de Dados, ele indicou 2 militares para um assunto que não tem nada a ver com militar. Então, é assim, e pior do que a indicação é o que foi feito. É um desconhecimento geral de senadores, perguntas idiotas, comentários assim estapafúrdios, elogios absurdos. Então, foi um festival de bobagem. Bom, bola dentro. Eu estava com uma outra bola dentro. Eu ia dar uma bola dentro para o Partido Novo, não porque eu sou do Novo, porque eu não sou, mas sim pelo fato de ter mandado embora o candidato a prefeito de São Paulo. Que elogiou o Maluf. Não só elogiou o Maluf, mas tinha problema no currículo também e tudo mais. Mas aí eu encontrei essa pérola agora há pouquinho, enquanto a gente estava conversando, eu não conseguiria pensar em melhor bola dentro do que essa. Que delícia, hein? Caça candidatura de Lindenberg Faria. O sujeitinho picareta e mentiroso, esse aí. Vou te falar, viu? Ainda bem que conseguiram caçar a candidatura dele. Dica, rapidinho, Quinta do Quetzal. É uma vinícola em Portugal fantástica. Quem for para lá tem que conhecer. É lindíssima, muito agradável, tem uns vinhos assim baratos e bons. Então, uma sugestão para quem for para Portugal, passe por lá. E a frase da semana, muito rapidamente, eu não achei o autor. Bom senso é como desodorante. As pessoas que mais precisam nunca usam. Isso tem tudo a ver com a nossa política atual. É impressionante a quantidade de bobagem, de falas, de comportamentos dos nossos políticos. É impressionante. É isso, gente. E aí, Vitão, é com você. Bola dentro, bola fora, dica. Como eu não participei dessa parte final na semana passada, eu vou fazer com atraso. Retroativo. Retroativo. Bola fora para Marco Aurélio, 10 vezes fora. Vale por umas 3 semanas ainda. Vale por um ano. Fechado. Né? E bola dentro para o Fux, que tentou resgatar o mínimo de decência, né? E pelo menos dá sinais de que será um presidente do STF diferente dos anteriores, que eram, no mínimo, complacentes, né? Então, a bola fora e a bola dentro. Segundo alguns, in Fux we trust. É verdade. Essas outras bolas fora e dentro eu acompanho os relatores, mas eu queria fazer o ponto da semana passada que eu não estava. Não vou falar de futebol, senão daria a bola fora mais uma vez para o meu time, representado pelo excelente presidente Alexandre Campelo, a quem eu desejo uma péssima eleição, que perca, que seja enxotado. Posso mandar o meu também embora? Posso mandar o meu junto embora, do Corinthians? Andrés, vai para o inferno. Temos uma unanimidade. Nossa senhora, que eu não vejo a hora de São Paulo se livrar do Leco. Se bater os 3 ali no liquidificador, não dá 2 dedos de bosta. Mas vamos embora. Isso mesmo. E não tenho dica. Sem dica, eu vou acompanhar a sua. Vou atrás desse povo. Então assiste hoje e pode mandar mensagem de madrugada agradecendo, não tem problema. Cleveland, Victor, meu amigo Marcelo já foi, Rodrigão não pôde estar presente hoje,
Cara, é sempre bom, é bom demais me encontrar com vocês, a gente trocar esse bate-papo. E, cara, a gente sempre estou aprendendo, me divirto, é um tempo precioso da minha semana. Obrigado mesmo por vocês me prestigiarem com essa ideia maluca que eu tive e que a gente fique por muito ano jogando conversa fora. Se tiver alguém vendo, assistindo, compartilhando, gostando, ótimo. Se não tiver também, não faz a menor importância, porque para mim o bom é encontrar vocês, meus amigos. Grande abraço. Beleza. Tá bom? Um Fiquem abraço. com Deus, até semana Tchau, tchau. que vem. Um grande abraço. Tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.